Então, aqui são as briófitas. Vejam que eu coloquei umas fotografias e umas figuras dos grupos e mostro para vocês alguns cortes anatômicos, que é o que a gente vai ver em aula prática também, onde vocês podem ver que briófitas, por exemplo, elas não possuem ah, o seu corte anatômico organizado, as suas células organizadas, né? Em sistemas, em tecidos, né? Elas não possuem tecidos verdadeiros, né? Quando a gente olha para as pteridófitas, por exemplo, a gente já consegue ver alguma organização celular, no sentido de um início de alguns sistemas, né? De alguns tecidos. Por exemplo, tecidos para que elas consigam ficar eretas no ambiente terrestre, tecidos para que elas possam transportar água e sais minerais, que é o caso dos tecidos vasculares, né? A gente já vê algumas organizações, vocês podem perceber isso lá no corte anatômico. Olha só as gimnospermas, né? Como a gente já tem toda uma organização. Vejam nesse corte anatômico e comparem com os anteriores que eu mostrei, né? E as angiospermas, que são as mais organizadas, né? Porque elas possuem diferentes tipos de tecidos, né? Bom, aqui eu estou mostrando que a colonização do ambiente terrestre sempre esteve associado à evolução de estruturas, como eu falei para vocês, para obter água e minimizar a perda de água. Então, quando a gente fala em colonização, quando a gente fala em evolução, a gente está falando de uma evolução baseada na água, né? Em estruturas que permitem que as plantas fiquem distantes da água e consigam sobreviver, certo? Então, por exemplo, aqui uma planta atual, vascular, no caso aqui é uma planta, uma angiosperma, né? E aí alguns cortes, eu coloquei alguns cortes aqui para vocês, né? Então, olha a folha, um corte mostrando a organização tecidual, né? Os estômatos, por onde você tem as trocas gasosas, que eu falei para vocês, e onde há a perda de água, né? Depois a gente tem aqui um corte transversal do feixe vascular, vocês podem perceber a organização celular, xilema e floema. Olha a organização, né? Tudo direitinho as células, cada célula com uma determinada função. A gente vai ver alguns cortes nas aulas práticas e aí vocês vão ver que são totalmente diferentes desses cortes que eu estou mostrando aí para vocês, né? E também mostrei aqui nessa figura um corte da raiz também, com toda a organização. Que a gente não vai ter isso, por exemplo, quando a gente fala de algas, quando a gente fala de briófitas. Não existe raiz em briófitas, né? Existe um rizoide, que não tem nem mesmo a mesma função que tem em angiospermas, né? Algas, a gente não tem nada, nenhuma estrutura dessa, certo? Então, a colonização do ambiente terrestre, ela dependeu, ela estava associada com estruturas que conseguissem manter aquela planta no ambiente terrestre, minimizando a perda de água, né? E são esses tecidos, não só isso, né? Mas também outros tecidos para mantê-la em pé, né? Para que ela pudesse ficar num determinado local que tivesse vento e ela, então permitisse que ela ficasse ali naquele vento, né? Tudo isso são estruturas que precisaram se desenvolver nessas plantas para que elas pudessem conquistar o ambiente terrestre. E a partir daí, nós tivemos então a invasão do ambiente terrestre por diferentes plantas, né? Que mudou a face dos continentes e formou os biomas. Nós temos os biomas brasileiros e temos os biomas mundiais, né? Então, os biomas são o quê? São comunidades naturais de grande extensão, caracterizados por grupos de plantas e de animais distintos e que são controlados pelo clima, né? Então, só a partir
dessa evolução dessas estruturas, a partir do momento em que essas plantas conseguem ocupar o ambiente terrestre de forma com sucesso, é que a gente teve então a formação desses biomas. E aqui os biomas brasileiros, né? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e o Pampa, né? Então, esses biomas brasileiros só foram possíveis de ocorrer. Todos esses locais, vocês sabem que possuem um clima diferente, temperatura diferente, regime pluviométrico diferente. Então, essas plantas desses locais, elas são adaptadas a esses locais, né, com suas restrições, com suas temperaturas e etc, né? Então, a planta que ocorre na Caatinga, dificilmente ela vai ocorrer na Amazônia, porque as características são muito diferentes, né? A gente ainda tem algumas espécies que são muito próximas do Cerrado e da Caatinga, porque são biomas que têm algumas características parecidas, né? Amazônia e Pantanal também, né? Mas o Pampa, por exemplo, é muito diferente de todas essas outras que a gente falou, né? E a Mata Atlântica, por exemplo, é muito diferente do bioma Caatinga, né? Então, essas plantas, elas vão ocorrer nos locais característicos, que têm características de clima e temperatura e pressão e regime pluviométrico, que elas possam suportar, né? É assim que são formados os biomas. Isso tanto para os biomas locais, né, do Brasil, como dos biomas internacionais, que são 7, né? Bom, então essa foi a aula que a gente teve sobre a origem da vida na Terra, né? E como que se deu os reinos e a biodiversidade de organismos. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula.